Olá, amigos do canal História Sport, mais uma vez aqui contando com a ilustre participação do meu querido irmão, amigo Aquias. Já estivemos outros dois vídeos com ele, né? Fica aí, vai ficar para você a sugestão, tanto na descrição do canal quanto ao final do vídeo vai aparecer as sugestões desses vídeos. É o tema da religião, que, como das outras vezes, não só com ele, mas também nas vezes em que eu sozinho abordei, a gente não faz aqui o proselitismo, a gente não vai defender uma causa e, principalmente, muito menos atacar outras causas. A gente quer trazer, fazendo coerência com o nosso canal, a perspectiva histórica, mostrar e tentar entender do ponto de vista histórico por que que há tantas diferenças, né? Inclusive, eu abordei um vídeo no qual eu tento explicar resumidamente por que que existe o termo protestante, reformado, evangélico e por aí vai. Fica também a sugestão para você acompanhar. Mas hoje, nesse vídeo específico, eu trago aqui justamente para ele esclarecer pontos de vista que muitas pessoas têm meio nebuloso, não entendem tanto, e às vezes, até isso a gente vai falar, não sabem que a própria denominação que ela frequenta ou da qual ela é membro defende alguma posição sobre isso. Hoje nós vamos falar então do batismo. O batismo, assim como a própria Santa Ceia ou outras questões relativas à salvação, você pode encontrar divergências no meio cristão, né? Você pode ver denominações que defendem de uma maneira ou de outra. Então, sem mais delongas, aqui, primeiramente te agradecendo novamente pela tua disponibilidade conosco. Vamos crescer aí mais um pouco. Meu irmão, você é da igreja presbiteriana, né? Mas aqui a questão é sobre as formas de batismo. Então, tem igrejas que batizam crianças ou que batizam somente adultos, adolescentes, a partir de uma certa idade. Igrejas que fazem por imersão, igrejas que fazem por aspersão. Então, para passar a bola para você, essa pergunta, né, que eu deixo no ar assim, mas é só para nós iniciarmos, se existe uma única forma correta de batismo? Obrigado, querido, mais uma vez. Maninho, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio, uma honra muito grande estar aí no teu canal, estar crescendo, estar se enriquecendo a cada intervenção sua, dos parceiros também, e agradeço muito mesmo pelo convite. Então, a pergunta é extremamente válida, porque uma coisa é, desculpa, uma coisa é o que as igrejas, o que as religiões entendem. Outra coisa é a posição dos seus membros, e é bastante comum que os membros se sintam constrangidos, digamos assim, a se posicionar de uma maneira que talvez não fosse exatamente natural para ele ou ela. O que eu quero dizer com isso? Quando um professor vai fazer uma prova, ele estabelece pesos para cada questão. Muitas vezes a denominação entende que certas questões, certos tópicos da vida diária da religião têm um peso que é alto. E, de repente, para o membro, aquele peso não é tão alto assim, é mais importante um outro elemento. Não é que ele divirja, não é que ele não concorde com aquilo, mas o peso que ele dá às coisas, o peso que ele dá a esta ou aquele pensamento, aquela doutrina, aquele posicionamento, podem ser diferentes dos pesos oficiais, digamos assim. Então, assim, neste momento, eu até prefiro não é, entrar no mérito da questão se há ou não uma posição verdadeira ou correta, o que que é certo, o que que não é, porque os nossos ouvintes, digamos assim, as pessoas que vão assistir esse vídeo, é, tenho certeza que vão é, ter a sua posição ao final, vão perceber que não há necessidade. Bom, vamos deixar, não vou dar spoiler aqui, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, é que a pessoa que é membro de uma igreja, que é membro de uma religião, precisa perceber que a sua inteligência é válida, que o seu poder de percepção e de análise das coisas não é uma coisa que desagrada a Deus.
Ao contrário, o Criador, ele quer que a gente utilize a nossa cabeça. O John Stott mesmo escreveu um livro, Crer é também pensar. Então, assim, não há problema nenhum em a gente pensar assim, poxa vida, mas será que isso aqui é tão importante assim? O que depreende disso aqui? Quais as implicações de eu acreditar desta maneira ou daquela outra maneira? Veja, eu costumo dizer que o sempre não existe. Então, existem muitas coisas que nós declaramos, digamos assim, ou que as instituições, as religiões declaram, e que foram elaborações que foram sendo feitas ao longo do tempo, com a interferência, digamos assim, de inúmeros elementos, de diversos fatores, muitos deles históricos, muitos deles de ordem espiritual, que foram ajudando, contribuindo para que as formulações, as crenças se estabelecessem por esse caminho ou por aquele caminho. Então, não existe assim, Deus criou o mundo e de repente todas as doutrinas estavam feitas. Não é assim que acontece. Isso faz com que nós tenhamos, pelo menos diante de Deus, talvez os homens não aceitem que a gente tenha essa capacidade crítica. Mas Deus não está interessado, não está preocupado, não está incomodado com a nossa capacidade crítica. Ao contrário, ele quer mais é que a gente pense mesmo. Deus não fez o cérebro para separar as orelhas, como disse um professor meu, né? Ele fez o cérebro para ser utilizado. Então, o primeiro convite aí para nossa reflexão é essa. Não tenha medo, de pensar. Não tenha medo de questionar. Não tenha medo de analisar. E não tenha medo de mudar de ideia. Porque, às Sim, vezes, a gente precisa. com certeza. Vamos lá. Eu queria colocar para você uma questão do pensamento, vamos dizer assim, popular, no sentido, a visão geral, né? O senso comum. O senso Uhum. comum parece que entende que a igreja evangélica não batiza crianças, né? Só faz o que, eu vou falar sobre isso também, a apresentação, só batiza adultos, e a igreja católica é que batiza crianças, né? E aí, nesse meio, nesse bolo todo aí, nós temos todas as igrejas reformadas, as igrejas desde Lutero, né? A presbiteriana, metodista, eventualmente anglicana, igrejas reformadas ou influenciadas pela reforma que nasceram à época da reforma, né? E essas igrejas também batizam crianças. Porém, eu gostaria que você falasse um pouquinho da concepção, de uma diferença que haja na concepção entre esse batismo das igrejas reformadas e, contemporâneas para o batismo efetivamente que acontece na Igreja Católica. Há uma diferença no que se pressupõe ali, no que se imagina? Bom, é importante observar o seguinte: a Igreja Católica parte do princípio de que existem 7 sacramentos. Por que existem 7 sacramentos? Por que existem tantos sacramentos, sendo que as igrejas protestantes, de modo geral, defendem apenas dois elementos da vida cristã. Depois a gente vai especificar por, por que algumas dessas igrejas não chamam de sacramentos. Bom, vale lembrar o seguinte: a Igreja Católica parte do princípio de que ela é a única igreja verdadeira. Ela entende que ela é a igreja. E pelo fato de ela entender isso, e ela tem todo o direito de entender isso, não vou entrar no mérito da questão se está certo ou está errado, mas ela entende isso, né? Que ela é a igreja verdadeira. Que ela é a igreja fundada por Jesus e pelos apóstolos. Ela entende que para proteger os seus membros, para garantir aos seus membros que eles não errem, que eles permaneçam no caminho, estabeleceu-se em algum momento que haveria 7 sacramentos, que seriam 7 cerimônias que expressam exteriormente uma graça que já foi concedida interiormente. Então, na concepção católica, o sacramento é um sinal externo de uma graça interna, né? Então, tem lá os 7 sacramentos, desde o batismo.
até a bênção dos doentes, ou extrema unção, né? Então, a pessoa nasceu, tem uma cerimônia. Ela cresceu um pouquinho mais, vamos dizer, seus 8, 9, 10 anos, tem outra cerimônia. Depois tem outra, depois tem outra. Então, ao longo de toda a vida, né, o casamento e tudo mais, tem várias cerimônias que são chamadas de sacramentos e que têm como objetivo sempre trazer para perto essa ovelha, para que ela não se perca. A Igreja Protestante, como a gente está falando aqui do século XV, né, se considerarmos de John Huss em diante, século XIV, XV, e principalmente do século XVI, claro, é que entendeu que os sacramentos, de fato, são apenas dois, dízimo e a Santa Ceia. Aos poucos, as diversas ramificações protestantes começaram a questionar a utilização do termo sacramento para esses sinais, né? E passaram a dizer, não, não são sacramentos, porque a pessoa não depende disso para ser salva, são ordenanças. Então, vale sempre lembrar, à medida que eu vou falando, não percamos de vista que existe um posicionamento oficial, ou vários posicionamentos oficiais, dependendo das várias ramificações, e a forma como as pessoas comuns, os membros comuns pensam, tá? Então, assim, se você joga no Google batismo de Jesus, vai procurar, joga lá imagens, você provavelmente vai encontrar a maioria de imagens, se forem quadros antigos, mostrando Jesus no Jordão, João Batista junto com ele, de repente uma pomba no alto, representando o Espírito Santo, né? E algumas pessoas em volta que também estavam sendo batizadas, ou ninguém, mas de maneira geral, nós temos esses elementos básicos: Jesus e João Batista e o Jordão. Você não vê, não há nenhum elemento assim que demonstre que Jesus imergiu na água, que ele afundou na água. Mostra Jesus, não tem, não tá, o cabelo não está escorrendo, nem nada, não tem gota pingando, não tem nada. Mas tem as duas pessoas, tem João Batista e Jesus no rio, né? O que eu estou dizendo que os quadros antigos representam o batismo de Jesus dessa maneira? Porque, por algum motivo, houve um descolamento da concepção católica de batismo que era feita com aspersão, né? O padre pega um tanto de água e derrama na cabeça do neném, né? Essa é a concepção católica, digamos assim, por excelência. A concepção, na concepção protestante, é, é, houve a princípio uma continuidade, porque o batismo por aspersão continuou, mas, principalmente com o advento dos batistas, e depois eu acho que você vai explicar melhor isso aí, isso muda. Então, se nós temos, a princípio, na concepção católica, batismo por aspersão, que quer dizer água sobre a cabeça, ou efusão, água acima da cabeça, acaba sendo não muito diferente um do outro, aos poucos surgiu também uma outra concepção, que é batismo por imersão, em que acredita-se que a pessoa precisa imergir na água, né? Qual é o nome do... Tem um pregador argentino que fala que uma das fórmulas, fórmula quer dizer as coisas que se falam durante a cerimônia, que uma fórmula utilizada na Assembleia de Deus Argentina, ou em uma das assembleias, na época que o livro foi escrito, diz assim: eu te mato em nome de Jesus, eu te mato em nome de Jesus. Daí a sua pessoa ressurge, é como se ela ressuscitasse espiritualmente. Então, eles afundam a pessoa e quando ela sobe, é como se fosse uma outra pessoa. Então, assim, nós temos basicamente três concepções: de aspersão e efusão, né, que já era praticada pelos católicos
e continuou sendo praticada pelos protestantes no início da Reforma Protestante, século XVI, e uma outra forma que é por imersão, que passou a ser adotada como necessária, não só como ideal, mas como necessária, como correta, como regra, por parte das igrejas batistas e algumas outras denominações também. Ah, e pode perguntar. Eu só queria adicionar justamente, eu vou falar um pouquinho sobre quando que começou isso, né? Mas assim, na concepção protestante, pensando no período Reforma e contemporaneidade, no catolicismo, entende-se que o nenê, né, a criança, ela não apenas está ali sendo colocada para a comunidade e, portanto, ela vai ser cuidada e vai fazer parte da aliança, mas entende-se também que o batismo, e aí que você estava falando a questão do sacramento, só explica um pouquinho, porque entende-se ali que o pecado original, né, ele é retirado neste momento, né? E, portanto, a É, crisma vai ser a isso, confirmação. Existe uma perfeito. diferença, portanto, entre o protestante e o católico nesse aspecto? Assim, existe vamos pensar essas duas posições como estanque, tá? Católicas e protestantes no sentido de os reformados do século XVI até os primeiros séculos da Reforma. Sim, existe, porque na Constituição Católica é necessário que a criança seja batizada para que ela seja salva. Então, não é apenas uma marca externa, ela é necessária mesmo. É como se dependesse daquilo. Uma vez eu fui pregar em Santana do Itararé e uma menina da comunidade tinha morrido. Os pais ficaram muito tristes, muito abalados, porque ela não tinha sido batizada. E eram pessoas que faziam parte de uma igreja evangélica e ficaram muito abalados. Então, deu o que fazer para poder explicar para aqueles pais que, calma, o batismo não é necessário para a salvação, né? E, então, houve uma confusão ali, porque dentro da concepção evangélica, não. O batismo não é necessário para a salvação, porque não é o batismo que salva, é Jesus que salva. Nós podemos entrar nos pormenores com relação a isso, vamos encontrar também diferentes concepções com relação a isso, mas de modo geral, os protestantes vão entender, vão ser unânimes com relação a isso, dizendo que o batismo não é necessário para a salvação, não é o batismo que salva. Já a Igreja Católica entende que sim, o batismo não a salva, mas ele é necessário. Sim. É como se a salvação também dependesse do batismo. Na verdade, todos os elementos, todos os sacramentos têm como objetivo marcar a ligação do fiel com a igreja. Estar na igreja é necessário. Não é à toa que os sacramentos existem. A Constituição Católica é necessário ele estar e continuar estando. É um gerúndio, né? Até morrer, ele precisa marcar essa vinculação dele com a igreja, porque ele depende disso. É muito importante observar o seguinte, inclusive, na concepção protestante, a igreja são todas as pessoas que são salvas por Jesus. Na concepção católica oficial, a igreja é o clero, não é o fiel. Então, um católico pode ficar muito preocupado com isso, mas eu recomendo, pode ir lá conversar com o teu padre que ele vai confirmar. Sim. Quem é a igreja na concepção católica? É o clero. O fiel não é igreja, né? É por isso que é preciso que ele se vincule à igreja. Ele depende de estar debaixo das asas da igreja. Por isso a necessidade dos sete sacramentos, né? E Dentro, nesse sentido, a própria missa, né, diferentemente do que nós chamamos de culto nas igrejas sim. evangélicas, a própria missa, ela tem por que que ela se repete, por que que ela tem o mesmo início, meio e fim, né? Não é uma questão Uhum, apenas de que eles não são criativos, né? Muito evangélico sim. acha isso, não, porque a missa é sempre igual, o culto tem coisas.
Não, o culto também segue um ritual, mas a missa ela busca representar, né, de alguma forma, grosso modo falando, toda a memória do sacrifício de Cristo e, portanto, o fiel precisa estar permanentemente na missa para justamente isso que Sim, você falou, fazer parte dessa comunidade, pelo menos estar inserido ali, né? exato, perfeito. Então, falando um pouquinho aqui dessa questão das formas de batismo, né? Buscando aqui, né, nas referências históricas, a gente, e aí não precisa nem ser cristão ou adepto de qualquer religião ou doutrina, mas na escola mesmo, né? A gente aprende lá, então, a importância, né, da reforma, protestante, do que veio a ser chamado de contra-reforma, e ali no meio disso a gente vê lá a questão dos anabatistas, né? As revoltas, em alguns casos, revoltas anabatistas, né? Então foram movimentos que passaram a acontecer não com um líder especificamente, mas que começaram a surgir ali já após Lutero e já no início das primeiras concepções reformadas, começa a surgir esse movimento que questionava já não mais, já não havia, vamos dizer assim, a necessidade de questionar mais o império, né, da igreja, que a Igreja Católica tinha essa confluência, mas passa a questionar então doutrinas e pontos dos reformadores. Na Reforma nós tivemos, né, Zwinglio, Calvino, Lutero, entre outros, que divergiram em pontos também, né? Divergiram, por exemplo, com relação à Santa Ceia, né? Para uns, Uhum. no catolicismo é a A transubstanciação. transubstância. Eu posso confundir. Consubstanciação e Uhum. transubstanciação. Aí Lutero pôs uma posição. Já Zwingli e Calvino vieram com novas posições quanto a isso. Mas isso também nunca foi um atrito a ponto de haver uma questão assim de que são coisas totalmente diferentes. Porém, quando surgem os anabatistas, eles vêm a questionar justamente o fato de que, como você vinha colocando, a forma de batismo não era mais a correta e, principalmente, não poderia mais batizar crianças ou quaisquer pessoas que não estivessem em idade ou em consciência suficientes para declararem e crerem no Evangelho. Vou Uhum. pedir para você falar Uhum. posteriormente daquela passagem muito evocada, Marcos 15, 16, 15, 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer estará condenado. Uhum. Vamos falar sobre isso um pouquinho também. Mas os anabatistas, eles vêm, não, é preciso, é necessário, é obrigatório, depende disso até mesmo, que a pessoa seja totalmente imersa e que essa pessoa imersa, ela já tenha uma idade, uma consciência necessária para dizer Uhum. e entender que ela crê no Uhum. Evangelho, né? E a Uhum. partir disso, a partir destes movimentos, nós temos que talvez dessa época específica, uma igreja remanescente é a igreja dos menonitas, né? Irmãos menonitas, é uma igreja que permanece aí, tem vários templos em diversas cidades do Brasil todo. Eles foram os primeiros assim a declarar isso, né? E na sequência, e que ficou a maior denominação, vamos dizer assim, a dos batistas, né? A Igreja Batista também ela tem movimentos distintos, ela não nasce de um líder específico, mas lá em 1609 houve uma, vamos dizer, o que seria um ato de fundação da Igreja Batista. E a partir disso, então século XVII, já entrando para o século XVII, nós tivemos isso como sendo um padrão que viria a ser estabelecido para todas as igrejas aí a posteriori. Isso desde o que seria entendido como as pentecostais, né? Tanto as pentecostais históricas, você acabou de falar da Assembleia de Deus, como a Evangelho Quadrangular, no momento ali também a Congregação Cristã, do Brasil, né? Que é um italiano, quanto também as igrejas que, em alguns casos, são tratadas, né, isso é outro papo, mas são entendidas no meio cristão, de uma forma geral, como não sendo igrejas cristãs, para não falar outros termos, que é a questão dos Mormons, né, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Testemunhas de Jeová e, em alguns casos, também os Adventistas. Todos eles praticam o batismo por imersão, e todos eles estabelecem uma idade mínima para que o seu membro seja batizado. Às vezes é 8 anos, às vezes é 12, às vezes é 10.
citando o exemplo da Igreja do Evangelho Quadrangular, é determinado ali como regra que é no mínimo 10 anos, né? E a partir dos 10 anos é que essa criança pode participar eventualmente do curso de batismo e eles vão avaliar se ela está nessas condições. Então, eu acho que é só importante a gente deixar esclarecido isso, né? Que se por um lado, vamos dizer assim, você já deve ter ouvido aquela história de gente dizer que não, mas a igreja presbiteriana parece com a católica, ou que o luterano parece com o católico e tal. A gente sabe que são diferentes, mas o que talvez faça essa diferença na concepção das pessoas é o fato de que da forma de batismo que é adotada, né? Esse negócio de ser diferente é uma, uma neura, vamos dizer assim, que se estabeleceu, porque, utilizando o linguajar evangélico, crente tem que ser diferente de católico. Não importa no quê, né? Ah, se o católico não liga para usar cigarro, então o crente não pode fumar. Ah, então se o católico não liga de beber um vinho, então o crente não pode beber vinho. Então são distinções, no meu entender, sem muito fundamento, que se baseia apenas na necessidade de ser diferente, né? Então é importante observar isso. Por que que tem que ser diferente do católico? Depende. Não vai jogar a criança com a água da bacia, né? Tem que ver o que precisa continuar, o que não precisa continuar. Ora, por que que tem que ser tudo diferente, né? Então, não faz muito sentido. Ah, vamos pegar aqui, não sei se é o momento, mas eu acho que é uma reflexão interessante. Por que que os batistas a maioria dos outros protestantes insistem na imersão? Porque entendem que essa é a maneira correta de batizar. Ok. Se essa é a maneira correta de batizar, vamos pensar o seguinte: como era o batismo no Velho Testamento? Não tem resposta, porque não existia batismo no Velho Testamento. Se a gente for parar para pensar, de onde é que veio o batismo? Porque até o período intertestamentário, não se batizava. Aí, de repente, surge João Batista no deserto batizando. Eu comecei a pensar esses tempos atrás. De onde é que João tirou que era necessário batizar com água? Porque não existe batismo com água no Velho Testamento. Uhum, Por que que Jesus se submeteu a esse batismo de João, não questionou o batismo de João? Ele aceitou, não, ok, vou me batizar porque é necessário batizar. Jesus não tinha sido batizado, foi lá se batizou. Claro que Jesus não tinha sido batizado. Quando a gente fala em Novo Testamento, principalmente nos primeiros tempos da Igreja Primitiva, nós estamos num período de transição. Jesus ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. No entanto, aquilo que ele ensina é de uma profundidade tal que, na prática, acaba deixando de lado elementos que eram cigadais para a cultura judaica, de forma tal que o apóstolo dos gentios, que era um grande fariseu, um ex-fariseu, ele mesmo diz assim: tudo que eu tinha de, de essencial para a minha vida, da minha cultura, da minha identidade, do meu pertencimento cultural, eu considerei como refúgio, considerei como lixo, porque o que Jesus me ensinou é algo muito mais profundo. Então, nós estamos ali considerando João Batista, os apóstolos e até mesmo Paulo, num período de transição. Então, o que que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus e João Batista saem de um judaísmo e entram um outro capítulo dessa revelação divina. A teologia, seja batista, seja presbiteriana, diz, um dos princípios da hermenêutica é a revelação é progressiva.
Deus se revela de formas diferentes ao longo do tempo e vai revelando coisas que nós não estávamos antes preparados para receber. Então, assim, por que que João Batista começou a batizar? Alguns vão dizer, porque ele copiou dos essênios, porque ele copiou de outras religiões orientais. Se você for pesquisar, não são muitas religiões antigas que adotam ou que adotavam batismo, são pouquíssimas. E o significado do batismo para elas é muito diferente do significado de João Batista. Então, assim, nós podemos dizer que alguma coisa aconteceu ali que não cabe a nós saber, porque não está revelado, que fez com que surgisse esse elemento que indica, que simboliza a purificação no sangue de Jesus. Jesus mesmo se submeteu a isso porque ele estava dando exemplo. Vocês também têm que ser batizados. Vocês também têm que batizar outros. É isso que ele vai dizer, né? O batismo faz parte da vida. Jesus não estava dizendo assim, todos que vão ser batizados têm que ser batizados adultos. Jesus não foi batizado. Claro que ele não foi batizado. Ele estava no judaísmo que não existia batismo. Só a partir do momento que João Batista começou a batizar é que Jesus foi batizado, porque antes não existia batismo. Eu reitero isso, né? Então, assim, como era feito o batismo no Velho Testamento? Não existia, mas nós entendemos, eu estou falando do ponto de vista presbiteriano agora, tá? Nós entendemos que uma coisa era feita na infância. E o que era feito na infância no judaísmo oficial era a circuncisão, né? Jesus mandou que os judeus circuncidassem todos os meninos, né? De todos os meninos de 8 anos. Não há circuncisão feminina no judaísmo, embora exista circuncisão feminina em religiões animistas. No judaísmo não existe. Vale observar, vale fazer essa ressalva. Não existe circuncisão feminina, porque é uma bruta judiação fazer isso com a menina, porque retira totalmente a sensibilidade, causa uma série de consequências psicológicas, emocionais e físicas. Então, isso é possível, permitido e é necessário para os meninos, porque, ao contrário de uma circuncisão feminina, a circuncisão masculina faz bem para a saúde, né? Por isso que até hoje se faz operação de fimose. Então, tá. Isso era feito com a criança quando pequena. E simbolizava o quê? Ela servia para o quê? Era apenas um elemento de um código sanitário? Não. Ele simbolizava que aquela criança fazia parte da aliança. Quão consciente estava o bebê no momento da circuncisão? Zero de consciência. Nenhuma criança é consciente aos 8 dias de vida. No entanto, essa era uma ordem de Deus. Todos os machos precisam ser circuncidados, né? E aí, todos os meninos eram circuncidados. Jesus foi circuncidado. Todos os meninos da época de Jesus foram circuncidados, né? Muito bem. Só que, em algum momento, dentro da cultura da igreja, da prática da igreja primitiva, nós presbiterianos entendemos que a prática da circuncisão foi substituída pela prática do batismo. A que prova que vocês têm com relação a isso? Nós não temos prova. Assim como o batista não tem prova. Assim como o metodista não tem prova. Nós estamos aqui falando apenas de pensamentos, de possibilidades, porque não há registro daquilo que não é essencial. E aí eu já trago mais um elemento para a posição, para a perspectiva presbiteriana. Nós entendemos que não é essencial a forma, nós entendemos que é essencial a essência, ou digo, o significado. Então, se havia um elemento ritualístico no Velho Testamento que tinha como objetivo indicar, expressar, demonstrar a vinculação daquela criança com a aliança
que fora estabelecida por Deus com os seus antepassados, então no Novo Testamento esse elemento continuaria e ele foi substituído pelo batismo. Ah, o que que há dentro do judaísmo moderno na adolescência? Hoje existe o Bat Mitzvah, existe o Bar Mitzvah para os meninos, para as meninas, que indicam que é um ritual de passagem. Assim como entre os indígenas existem, entre as religiões animistas existem, em todos os lugares do mundo vai existir um ritual de passagem da infância para a adolescência ou da infância para a idade adulta, né? Se você for pensar, eu estou pensando aqui, estou tentando fazer um exercício assim como o importante teórico das religiões comparadas romeno chamado Mircea Eliade. Então, recomendo o Sagrado e Profano de Mircea Eliade. E ele faz esse exercício de observar. Então, Vamos vamos deixar na observar na descrição Igreja do canal Católica. aí. Vou deixar o nome certinho para o pessoal. Sim, sim. Vamos observar, dentro da vivência católica, em todos os momentos da vida existe uma cerimônia que marca essa vinculação. No judaísmo moderno, existe a circuncisão ainda para os meninos, existe o bat mitzvah, o bar mitzvah para os adolescentes, que marca esse início na idade adulta. Na Igreja Católica tem o batismo, tem a crisma, tem a primeira comunhão, né? Depois tem o casamento, ou seja, em cada momento existe em cada fase existe uma marca. Na perspectiva reformada, vou dizer o que eu chamo de reformada: presbiterianas, igreja presbiteriana, igreja reformada, igreja congregacional. Três igrejas reformadas que nós temos aqui no Brasil, né? Dentro da perspectiva das igrejas reformadas, nós temos o batismo, nós temos a profissão de fé. O que que é profissão de fé? É quando o adolescente, o jovem, diz: não, estou consciente que eu preciso de Jesus, eu entrego minha vida, então eu me apresento para a igreja para me comprometer diante de Deus e das pessoas de que eu serei fiel a essa instituição enquanto ela se mantiver fiel à palavra de Deus. E eu assumo um compromisso de ser um crente fiel, né? Então, eu começo a perceber que existem até relações entre essas cerimônias. Ah, da Igreja Batista, vamos pegar essas três: Católica, Presbiteriana e Batista. Na Igreja Batista, nós temos uma primeira cerimônia, quando o neném nasce, tem poucos dias de vida, poucos meses ou semanas de vida, que é a apresentação, mas não é uma cerimônia de uma carga espiritual como a do batismo na Igreja Católica ou Presbiteriana. É uma apresentação. Então, parte do princípio que, assim como Jesus foi apresentado quando bebê, o bebê da Igreja Batista também vai ser apresentado para a igreja. Mas ele só vai ser batizado quando ele fizer a sua escolha, assumir o seu compromisso cristão. Isto quando ele tiver maior maturidade, né? Alguns chegam a dizer até que existe uma data para isso, a partir dos 12 anos, dos 13 anos. Não é incomum a gente escutar essa questão da idade de 12, 13 anos. Mas veja bem, 12, 13 anos não é exatamente a idade do Bat Mitzvah, do Bar Mitzvah. Então, aos poucos a gente começa a perceber: pera lá, por que que a gente está brigando tanto? Uhum. Existe um elemento essencial que é levar para os nossos filhos aquilo que a gente percebeu de bom, proporcionar para os nossos filhos a criação na luz do Senhor. Existe a necessidade de, conforme a pessoa vai amadurecendo, ela tomar consciência da seriedade daquilo e ela assumir um compromisso perante Deus e perante a igreja. E existe a necessidade de continuar, né, ligado à igreja, servindo a Deus. Muito bem. Então é, eu não quero chegar ao final já, Uhum. mas já dá para começar a perceber que, dentro da perspectiva presbiteriana, nós não levamos.
Nós consideramos mais importante o significado do que a forma. Perfeita. Ah, tinha dado mudo aqui. Eu queria fazer um link justamente com isso e daí depois te jogar uma pergunta acerca lá do texto de Marcos 16. Na Certo. concepção evangélica, vamos colocar assim, pós-batista, né? Esse ato da apresentação ele é bem importante. Não tem a carga, como você disse, mas os pais, eles, né, hoje nós vamos apresentar, comunica a igreja, solicita a data, né, dizem qual dos cultos é que vai ser apresentado e tudo mais. E é muito comum, nesse momento em que vai ser realizada a apresentação, o pastor titular dar uma breve explicação, porque normalmente vão ter pessoas convidadas lá, né? Essa família que vai apresentar, ela vai convidar parentes, enfim, que eventualmente não sejam nem da religião daquela denominação, nem às vezes até nem sejam da religião, ou são católicos também. O pastor toma a Uhum, frente e fala, ó, na nossa igreja nós não batizamos por causa disso, 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 nós temos essa concepção. E é comum eles dizerem justamente que eles vão apresentar como Jesus foi apresentado, ou seja, dá uma justificativa que, de novo, né, você está cumprindo, vamos dizer assim, que de forma mais sutil, não explícita, mas mais sutil, está dizendo que não, nós estamos cumprindo tudo como foi feito na vida de Jesus. Ele foi apresentado e ele foi batizado adulto. Só que essa apresentação de Jesus ali, né, aqui se faz só um finalzinho, não é uma apresentação dessa mesma forma, absolutamente. Ele foi lá para receber a circuncisão, tanto é que diz ali no texto que Maria e José levaram ele e levaram também duas rolinhas, né, duas pombinhas, que era também uma uhum, prática comum, né, à época, né, o sacrifício em nome de Deus. E tal sacrifício foi abolido. É uma coisa que se aboliu, né? E como diz o reverendo Augusto Nicodemos, aquilo que não é abolido do Velho para o Novo Testamento, ele é substituído, ele é entendido de nova forma, que é o que você estava uhum, falando acerca disso. Então não houve uma abolição dizendo não, a partir de agora não pode batizar a criança, ou nunca foi dito isso de fato, né? Como está lá. Então, para complementar, eu queria que você falasse desse trecho, até se você puder trazer algum elemento histórico, e também mencione outras passagens que causem divergência ou que causem alguma esclarecimento, vamos dizer assim, no livro dos Atos dos Apóstolos ou em outros textos do Novo Testamento. Marcos 16, versículos 15 e 16 diz que pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Como todos os textos bíblicos, a gente costuma dizer, né, que texto sem contexto é pretexto, certo? Então, se eu uhum, for lê-lo sem entender o que vem antes, o que vem depois, onde que foi dito, por que que foi dito, como que foi dito, eu posso trazer más interpretações de todas as formas. Então, esse mandamento, essa ordenança, vamos dizer assim, de Jesus ali, quando ele fala, ele está dizendo literalmente que somente pode ser batizadas as pessoas adultas, né? Ou ele está dizendo assim, para uma situação específica, num momento, um contexto histórico que nós estávamos, numa transição, saída do judaísmo. Enfim, qual que é o contexto desse texto uhum. para nós? É, hoje eu estava pensando, estava lembrando da questão do direito penal. Mesmo dentro não só do direito penal, do direito constitucional, do direito civil, do direito de modo geral, também existe uma hermenêutica. Existe uma matéria, uma área dentro do direito, quem faz direito estuda isso, que é a hermenêutica. O que é hermenêutica? É você separar o que está na letra e o espírito da letra. Você ter esse discernimento do que está escrito num trecho e do que há por trás daquilo. Porque, por exemplo, se
Se nós formos seguir ao pé da letra, uma série de coisas que são normais para nós teriam que ser transformadas, mudadas totalmente. E foi o que os adventistas fizeram, por exemplo, com relação ao sábado. Eles foram no pé da letra. Tem que guardar o sábado. Está escrito sábado, então eu vou guardar o sábado, não pode ser domingo. Né? Então eles foram no pé da letra. Dentro da hermenêutica, no direito, é preciso observar todos os elementos do contexto, o objetivo, o contexto de produção, o objetivo do texto original, do legislador, quando ele elaborou a legislação, para poder ver se aplica ou não se aplica a um caso específico. Claro que essa hermenêutica do direito é originada de uma hermenêutica teológica. Né? Dentro da teologia existe a exegese, que é o estudo do texto formal, ou estudo formal do texto, e a hermenêutica, que é quando você procura observar o que está por trás do texto, todo o contexto necessário para se interpretar um texto. Inclusive, a exegese e a hermenêutica são pontos relevantes para a teoria da tradução, inclusive. Né? Teoria da tradução essa que também tem suas vinculações com as traduções bíblicas. Ah, Qualquer tradutor vai pensar muito bem na hora de se analisar, de fazer uma versão, para que ele não peque, para que ele não traia, embora a teoria da tradução diga que traduzir é trair, né? Mas ele procura não trair. Então, vamos tentar não trair também. Um dos elementos, um dos princípios da hermenêutica teológica é o todo explica a parte, e não a parte explica o todo. Se você for analisar o Novo Testamento como um todo, você vai perceber que Jesus está falando que é necessário pregar, Jesus está falando que é necessário batizar. Se você tentar analisar esse texto especificamente a partir do todo, que é a forma mais honesta de se fazer a interpretação e mais correta de se fazer a interpretação, você vai notar que ele não está vinculando. É preciso que a pessoa seja adulta para poder ser batizada. Em momento algum é possível depreender isso do texto, considerando todo o contexto de produção, tudo aquilo que Jesus ensinou, toda a prática dos apóstolos. Existem vários outros textos relacionados a batismo que são relevantes para isso. Mas uma coisa que é muito importante e que eu insisto, que nós não percamos de vista esse princípio da hermenêutica. Sempre analisar a partir do todo, interpretar a parte a partir do todo. É, então, de fato, não é uma prova de que se deve batizar apenas adulto. Com o advento, digamos assim, do batismo, passou voltando à questão da- do que era feito no Velho Testamento, Lazara mas eu sei que Batista? você falou, Ah, não. A da hã? circuncisão? Circun... Da circuncisão. Né? Aham. Então, a circuncisão foi substituída. Então, meninos e meninas passaram a receber esse privilégio de ser marcados pela cerimônia, não fisicamente, marcados pela cerimônia, por esse sinal de que eles fazem parte da aliança. Se a pessoa é batizada na infância, ela não há a menor necessidade de ser batizada depois, a não ser que, né, a pessoa diga assim, não, esse batismo não é suficiente, tem que ser um outro batismo. Eu não quero entrar aqui, criar uma celeuma em torno disso, justamente porque o presbiteriano não entra nesse tipo de celeuma, porque não é tão importante para a gente, entende? Mas, assim, vamos pegar aqui Atos, vou abrir aqui para mim. Eu uso o Bible Gateway, que é um portal muito bom das ondas, né? Excelente. Várias Sim, línguas tem várias também, né? versões e ele é muito confiável. Vamos pegar aqui, pegar o texto inteiro.
Então, quem está vendo aí o vídeo, vai acompanhando também. Vou pegar o Será que você capítulo consegue inteiro. compartilhar a tela? Se não, não tem problema. Não porque eu tô abrindo no laptop Ah, e o tá. vídeo está no meu celular, Tranquilo. né? Então, vou pegar aqui o 15 e 16. É, Jesus fala para os discípulos, está falando para os 11. O verso 14 diz assim: Jesus apareceu aos 11, né? Vão pelo mundo, e disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, estou na versão, nova versão internacional, tá? Quem crer e for batizado será salvo. Então, crer vem primeiro, não à toa, porque crer é o mais importante, né? Se nós, vamos fazer só uma pausa aqui. Dentro da concepção presbiteriana, concepção reformada, a salvação é uma obra da Trindade. O fato de ela ser uma obra da Trindade faz com que ela não seja uma obra do ser humano. Não dependa do que o ser humano faz ou deixa de fazer. A crença de quem crer será salvo, né? Essa crença é em si uma obra da Trindade, porque Deus coloca o crer, Deus convence a pessoa, Deus desperta espiritualmente a pessoa e faz com que ela creia. Então é uma obra, em si já é uma obra da Trindade. Quem crer e for batizado será salvo. Ah, então quer dizer que o batismo é necessário para ser salvo? Não, porque, voltando e repetindo, a salvação é uma obra da Trindade, não da pessoa. Não desbatizar ou não batizar, né? Então, o batismo é um sinal externo de uma graça interna. Nesse sentido, nós concordamos com a Igreja Católica. Sim, o batismo é um sinal externo de uma graça já recebida, né? Então, é por isso é que nós batizamos. Porque, então quer dizer que o bebê já está salvo porque ele está... Não. Na igreja, na concepção, no ponto de vista presbiteriano, nós entendemos que que a graça recebida é outra. Dentro da igreja católica, dentro da teologia católica, qual graça foi recebida? A salvação. Dentro da concepção presbiteriana, o que foi recebido? A aliança. Quer dizer que a criança está dentro da aliança e, se ela se entregar a Jesus, será salva. Ah, então quer dizer que se eu batizo o meu bebê, minhas duas filhas são batizadas, quer dizer que se elas morrem sem Jesus, elas vão para o inferno? Sim, essa é a resposta. Porque quem salva não é o batismo, quem salva é Jesus, quem salva é o sangue de Jesus, quem salva é o lavar regenerador do sangue de Jesus. Ah, então para que serve ser batizado? Porque é um privilégio estar dentro desse universo e receber diariamente as graças de Deus. Uma coisa é você receber as bênçãos que todo mundo recebe, o sol, a chuva, o ar. Outra coisa é nascer e ser criado dentro de um lar em que se recebe, em que se é nutrido todos os dias pela palavra de Deus, em que você tem exemplos dentro da sua casa, em que você recebe tudo de que você necessita para ver o que é correto, para você crescer num ambiente saudável. Então, sim, existe uma enorme diferença, tá? E o batismo indica isso, ele simboliza, ele remete a essa bênção recebida, que é estar dentro da aliança, né? E, então, quem crer será salvo. Quem for batizado será salvo. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Quem crer será salvo. Quem crê tem que ser batizado. Então, são duas coisas que Jesus está falando. É necessário pregar, é necessário crer, é necessário ser batizado. Por que é necessário? É necessário pregar, porque é pela pregação que as pessoas escutam a palavra de Deus. E é pela palavra de Deus que elas são salvas. É necessário crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É necessário ser batizado para quê? Porque isso indica
a vinculação com a aliança. Né? Ah, de onde eu tirei isso? Do todo, analisando a parte a partir do todo. Né? Mas quem não crer será condenado. Ah, mas será que não está faltando um pedaço ali? Mas quem não Então, crer tipo, e tiver sido quem não batizado, for... mas quem foi batizado, mas não creu, mas né? Pois é, como é que fica? É, Qual que é a função do batismo, então, né? Quem é que será condenado? Quem não crer ou quem não for batizado? Como é que fica? E se a pessoa creu e não deu tempo de ser batizado e morreu? Vai para o inferno? Logo, o batismo não é necessário para a salvação, né? Com o fato de que o batismo não é necessário para a salvação, é possível que muitas pessoas concordem, inclusive. Só que isso é preciso ter muito claro de qual é o peso que se deve dar ao batismo, né? Qual é o peso? É preciso crer. Isso é indubitável, mas quem não crer será condenado. Não está fazendo claro isso, né? um É parênteses preciso. justamente para complementar bem isso, um texto de Paulo, né? Se no teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus, se no teu coração crer que Jesus é o Senhor Salvador e que Deus o ressuscitou dos mortos e com tua boca confessares, Uhum, verdadeiramente uhum, serás salvo, né? Então Paulo não uhum. disse, se você crer no coração, confessar com a tua boca e tiver sido imerso ou tiver a água aspergida por sua cabeça, aí então você vai ser Sim, salvo. Então, Paulo. E sim. Paulo também tem algumas menções sobre batismo, né? Deixa eu pegar esse texto que eu estava falando de Romanos 10, ó. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Né? Que a crer em Jesus é a essência. Né? Vamos lá, o que mais aqui? Vou pegar 1 Coríntios 1,16, que é um texto de Paulo. Vou pegar já o capítulo inteiro aqui. Ele comenta que sobre divisões na igreja, ele Desde o comentando, começo, né? Desde o princípio já sim, dividia. Eu acho isso, eu acho aquilo, né? sim, uhum. Algumas pessoas estavam. A igreja estava dividida por causa disso, a igreja de Corinto. E ele diz: acaso Cristo está dividido? Por acaso Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus, eu não batizei ninguém, não. Só Cristo e Gai. Depois a memória começa a voltar. Mas eu acho que eu batizei também o caso de Stefanas. Além desse, eu não lembro se batizei alguém. Ele fala exatamente isso, versículo 16. Pois Cristo, aí que eu quero chegar, aqui nesse texto de Paulo. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Isso indica o que era mais importante para Paulo. Cristo não me enviou para batizar. Cristo não me enviou para fazer uma enorme, uma celeuma, uma tempestade em copo d'água, dividir os crentes, dizer que não, você não faz parte da minha igreja porque você não batisma, você não batiza por imersão. Gente, o apóstolo dos gentios, aquele que foi pegar para os gentios, entendeu perfeitamente o mandado de Jesus, que foi até ele e disse: Você também é meu apóstolo. Ele entendeu o peso das coisas. Ele pegou todo o cabedal de informações que ele tinha, de formação teológica, foi criado aos pés de Gamaliel, conhecia a cultura greco-romana, conhecia a Torá, e ele refugou tudo isso por Pedro, porque ele entendeu a essência. O mais importante era pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Pregar Jesus. Né? Por exemplo, quando a gente tem ali aquela referência a 3.000 conversões que aconteceram. Hum. Em Onde Atos, né? esses 3.000 pessoas, em Atos, onde essas 3.000 pessoas foram batizadas? Será que eles pegaram, tinha lá um tanque para 3.000 pessoas? Eles saíram da pregação e foram para o rio?
batizar durante aquela noite 3.000 pessoas. Então, em meu favor, eu tenho a dizer assim: provavelmente eles pegaram qualquer água ali e batizaram as pessoas. Não havia necessidade de se batizar por imersão. Por quê? O correto é a aspersão, o correto é a imersão. Não, nenhuma coisa nem a outra. O importante é batizar, porque nós não fomos chamados, parafraseando aqui Paulo, para fazer polêmica em torno da forma, mas sim Uhum. da essência. E qual que é a essência? A essência diz assim: a salvação é Jesus, gente, para de brigar. É isso que ele está falando para os coríntios ali. Parem de se dividir aí, poxa vida, fazer partidos, partidinhos dentro da igreja, tá? Falando de tal defende isso, falando de tal defende aquilo. Pô, não, se vocês são um só, Cristo está dividido por acaso, então por que vocês estão se dividindo? Né? Então, essa pergunta retórica é extremamente importante. Por acaso Cristo está dividido? Se Cristo está dividido, estão ralados, porque Jesus é a cabeça da igreja, né? Mas não, Cristo não está dividido. Então a igreja tem que sentir um ao outro, né? Ele mesmo fala, parafraseando, fazendo umas modificações, se dá uma martelada no dedo, o dedo do pé também vai sentir, né? Porque é tudo corpo. Então a gente precisa se ater ao fato de que nós todos dependemos de Jesus, né? Então, dentro da concepção reformada, e eu insisto que essa é a concepção que eu sigo, não é tão importante a forma, mas seria bem difícil levar 3 pessoas para o Rio para 3.000 batizar. pessoas. 3.000 pessoas, né? Para batizar de uma vez só. Mas, enfim, Mas numa não é época importante. em que justamente, né, também eu entendo que influencia isso, né? Pensa na Idade Média, né? O batismo, se fosse necessariamente, tinha que preparar, né? E só podia ser assim Uhum, assado. De água que ia se dispensar, quanto que, enfim, pensemos também no contexto da época. Isso nunca foi uma é, discussão relevante a ponto de imaginar que, portanto, durante 1.500 anos batizamos errado. Durante 1.500 anos uhum, nós prevaricamos, né, uhum, uhum, do mandamento do Senhor e só então foi uhum. necessário que a partir daquele momento, então, um resgate do original, né? Tem isso. Uhum. Falando um pouquinho para já caminhando para o final, querido. Às vezes a anedota, o humor, assim, da Ainda cultura não, popular, ainda não. Tem tanta coisa legal para falar, pô. com Vou pegar certeza. vou falar sobre Sim, Felipe, por exemplo. isso eu ia falar sobre Felipe, isso, mas eu queria falar olha lá. uma passagem curiosa só. Não vou. Tô Hum. dizendo que a gente está caminhando para o final. Acho que a gente está mais próximo do final do que do começo, não é isso? Estou mais próximo do meu Vamos lá. aniversário do que da minha infância. Nesse sentido, não estou te cortando absolutamente, pelo contrário. Mas eu me lembrei de uma situação em que, às vezes, a anedota, às vezes a parábola, né? A gente sabe que muitas vezes Jesus, por que Jesus fala por meio de parábolas? Porque às vezes uma ilustração, ela te faz pensar de um jeito que não necessariamente, não Uhum, precisa que essa história seja 100% verdadeira ou que tenha data, registro, mas que às vezes é uma ilustração que uhum, faz você pensar. Eu lembro de um pastor que contava o seguinte, que ele foi batizar uma irmã, que ela era recém-convertida, ela já era mais velha, já era, né, uma senhora, assim, e se converteu nessa fase ali. E ela gostava muito de jogar, né, baralho, e eventualmente também com dinheiro, né, ali. E de fato, uhum, independente, aí não estou fazendo nenhum julgamento, nenhum moralismo, mas não é condizente com a vida de um cristão, né? E ele foi batizar, né, a irmã. Ele contava, né, que quando, né, tu batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele joga o corpo da pessoa para trás, imerge e retorna. Nessa ida, ela ficou com as mãozinhas para fora, deixou as mãozinhas erguidas e voltou. Aí o pastor falou: não, vamos ter que fazer de novo, porque a irmã deixou as mãozinhas e as mãozinhas que ela jogava, né? Então fez essa ilustração que o jogo ainda estava lá e ela não podia lavar ali, sim, então teve que sim. volta de novo, faz novamente o batismo. Então deu-se muito peso nessa ilustração à forma do batismo. Esse pastor, essa Uhum, anedota, essa história verdadeira sendo, entende-se que na concepção dele
nenhum batismo valha se não for feito assim assado. Então, a irmã, ela Uhum. deixou de ser pecadora somente porque a água passou da unha. Se não tivesse passado, Uhum. a irmã ainda assim Uhum. estaria em pecado, né? Sim. A gente faz graça em torno dessas coisas, mas se for pensar assim em termos práticos, aí eu volto no efeito psicológico sobre as pessoas. É bastante triste quando você percebe assim, muitas vezes uma separação, uma marginalização de uma pessoa porque ela pensa diferente, porque ela não se enquadra naquilo. E é triste porque, por exemplo, a, quando uma pessoa vem, a pessoa faz parte da Igreja Batista, tá? Ou metodista, ou assembleiana, tá? E ela vem para a Igreja Presbiteriana, nós perguntamos para a pessoa: você é batizado já? A pessoa diz sim, já fui batizado. Ok, pode vir. E acabou. Simplesmente ela se torna membro. Porque nós entendemos que se foi batizado, tá bom. Nós não questionamos se foi para aspersão, imersão ou infusão. Não importa. O que importa é que ela já foi batizada. O que importa é que ela já se colocou diante da igreja, já está se colocando diante da nova denominação também, dizendo: olha, eu sou um crente e quer aprender mais de Jesus, eu quero andar com vocês aqui. Ok, beleza, venha andar conosco. Mas o contrário não acontece. Isso é bastante triste, sabe? Vamos dizer, um presbiteriano muda de cidade e vai para uma cidade que não tem igreja presbiteriana. Ele vai participar de uma igreja assembleana, de uma igreja batista, você Sim. diz. Porque ele entende E que o evangelho está sendo pregado e pronto, acabou. isso, porque a igreja é Cristo, né? A cabeça da igreja é Cristo. Estamos em Cristo, então somos todos irmãos. E ele vai para lá, já que não tem igreja presbiteriana, eu quero andar com vocês aqui, eu quero conviver com vocês. Posso me tornar membro? Pode, mas você já foi batizado? Sim, fui batizado na infância. Ah, não pode. Você tem que ser batizado na nossa igreja. Não porque é a nossa igreja, mas porque é a nossa forma de batismo. Porque se dá um peso grande à forma, em vez de se dar peso maior ao significado. É bastante triste isso. Então, imagine uma criança que vai e que já foi batizada, ela já sabe que ela já foi batizada. Na igreja presbiteriana, muitas igrejas dão, inclusive, certificado dizendo: "Ó, foi batizado", porque é uma alegria imensa para os pais terem os seus filhos batizados, né? Então, eu tenho meu certificado. Em 1976, pastor Adenir Jorge Pinheiro de Moura, lá que assinou bonitinho lá, aqui do Silva Lasso foi batizado na igreja do Trem de Baiti. Aham. Imagina uma criança que vai para uma igreja nova e que ela tem que rebatizar. Mas pai, mãe, não foi batizado já? Foi. Mas por que você batizar de novo, então? Porque eles entendem que não valia, entendeu? Então, há um efeito tão desagradável nisso. Vamos pegar uma outra situação, né? O Marcel, você mesmo foi na nossa igreja há pouco tempo atrás, que foi a cerimônia de profissão de fé da minha filha. Foi Uhum. isso, né? Da, Aham. da minha filha mais nova. E aí a gente teve a Santa Ceia, vocês tomaram a Santa Ceia, normal. Agora, se eu vou para uma igreja batista, eu não sei se eu teria essa liberdade de tomar, porque eu não participei dos mesmos ritos, né? Uhum. Uma outra pessoa que queria vir, lembra agora, não vou lembrar o contexto agora, talvez até você se lembre e me ajude a lembrar. Uma pessoa que queria participar de uma santa ceia, e eu queria visitar a igreja presbiteriana, só que naquele dia eu não posso visitar, porque aquele dia eles vão fazer a santa ceia e eu não concordo com o significado que eles dão para os elementos da ceia. A visão deles, né? Aham. Eu Por acho que quê? foi Porque dentro da. uma recomendação O até que de foi? um reverendo luterano falando isso. Isso, Ele isso fez mesmo, todos os perfeitamente. elogios que ele podia e falando, né, Isso.
da igreja presbiteriana e tudo mais, mas disse Isso, que se for para isso, visitar, não vá no dia de ceia. isso. Uma pessoa da igreja dele perguntou, pastor, eu posso visitar uma igreja presbiteriana? Ele falou, pode, só não vá no dia de ceia. Porque eles entendem que os elementos da ceia continuam sendo, que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. E nós, luteranos, entendemos que nós defendemos a consubstanciação, que o pão continua sendo pão, mas também tem o corpo de Jesus. E o vinho continua sendo vinho, mas também tem o sangue de Jesus. Né? Então, só abrindo parênteses aqui, presbiterianos entendem que se trata apenas de símbolos, né? São tipos, sangue do corpo de Jesus. Os luteranos seguem a consubstanciação, em que existe o elemento físico, mas também existe o elemento espiritual. Não espiritual, não. Existe mesmo o sangue Hum. e o sangue e o corpo de Jesus. E a posição católica é a da transubstanciação, Que em de que fato é o o Cristo que está ali naquela. fato cara, de fato é o sangue que o padre toma, de fato é a carne que a pessoa põe na boca, né? Então, Exato. voltando aqui, fechando parênteses, esse pastor luterano recomenda para o membro, não, você pode visitar, só não vá no dia de ceia. Então, são picuinhas assim que são desagradáveis, são, no mínimo, deselegantes. E se você for pensar bem, por que que são deselegantes? Porque atentam contra a lógica, eles tentam contra o amor que deveria marcar o relacionamento entre essas pessoas, sejam elas protestantes ou católicas, ou seja o que for, né? Então, assim, ah, é mais do que apenas haver divergências. Existe uma separação desnecessária quando nós nos atemos à forma em vez de nos atermos à essência. Uhum. Você queria falar, e acho que tem a ver com tudo isso, a questão do eunuco, que foi batizado por Filipe, Sim, né? sim, sim, O sim, sim. eunuco, ele era, de qual igreja que ele era? De, né? Conta para nós sobre essa Então, passagem e faz uma ilustração para nós. deixa eu pegar aqui. Então, se falar em Atos, né? Atos 8, deixa eu abrir aqui, pegar o capítulo inteiro. Ah, Atos 8, 26. Então, um anjo disse para o Filipe lá, ó, vai para o sul, vai para a estrada deserta e desce de Jerusalém para Gaza. E eu recomendo que você que está nos ouvindo aí, dê uma olhadinha no mapa para poder entender que caminho que é esse aí, né? Ele está descendo de Gaza, que é uma região, está descendo de Jerusalém, que é uma região montanhosa. Se você olhar do sul para o norte, do lado direito você vai ter Jerusalém, do lado esquerdo você vai ter ali Gaza, faixa de Gaza, um pouquinho do lado de Israel, e tudo mais, e o Mediterrâneo. Então ele desceu da direita para a esquerda, ele desceu de Jerusalém para a planície, ali próximo a Palestina, e está descendo para o sul, porque ele era servo da rainha de Candace, a rainha dos etíopes. Ou seja, ele está descendo para a África, né? E o Espírito fala, Felipe, desce lá e vai se encontrar com ele. Ele se encontra com esse servo, com esse alto funcionário da rainha da Etiópia. E aí ele estava lendo o livro de Isaías, só que ele não estava entendendo. E Felipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo aí? Então, se imagina lá a carruagem, né? Andando e Felipe do lado, "Ô, escuta, por que que ele estava sabendo que ele estava lendo alguma coisa? Porque naquela época era comum as pessoas lerem em voz alta e orarem em voz alta. Essa era a regra. As pessoas normalmente não oravam em silêncio, ou não liam em silêncio. Quem lia, lia em voz alta. Então Felipe ficou, estou vendo que você está lendo Isaías, você está entendendo o que você está lendo? E o servo, não, ninguém me explicou, não tem como entender. Ele não fazia parte, não tinha as referências judaicas, mas ele teve contato de alguma maneira com o livro judaico e estava lendo um livro judaico, né? E ele começou a ler Isaías, que falava justamente sobre o Messias, e, resumindo, né, Filipe começa a explicar para ele, porque fala que que o Messias foi levado como ovelha para o matador. Então, Felipe elucida para esse funcionário de Candace
o significado daquilo. Ó, você está falando do Messias, está falando de Jesus. E aí, depois, versículo 36, prosseguindo pela estrada, então passaram-se ali alguns, pelo menos, minutos ou horas, eles conversando sobre o significado daquilo, sobre o evangelho, sobre a mensagem de Jesus, chegaram ao lugar onde havia água. Versículo 36, o eunuco falou, olha, tem água aqui, tem alguma coisa que impede que eu seja batizado? Filipe falou, não, se pode, se você crer de todo o coração. Né? Novamente a questão de crer. Olha, expliquei. Se você crê nessa mensagem, sim, você pode ser batizado sem problema nenhum. Ah, não, sim, eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele fez uma declaração. Né? E assim, ele deu ordem para parar a carruagem, ele desceu, e Filipe e o eunuco desceram a água, quer dizer, eles foram até a água, e Filipe batizou. Agora eu quero só me ater a esse verbo, desceram a água. Quer dizer que os dois imergiram na água? Não, quer dizer que os dois foram até a água. Né? E Filipe batizou o eunuco, porque Filipe era um dos apóstolos, era um daqueles que tinham sido comissionados para fazer Mas não isso. está Né? escrito Então ali não é. não está escrito essa passagem. E foi batizado por imersão, jogando o seu pescoço para trás, mergulhando e trazendo novamente. Não está escrito isso na Bíblia? Não, não, não tá, deixa eu ver se eu. Não tá. É, mas não está escrito. Então, o mais importante é o quê, né? Eles foram até a água. Água é importante? Claro, a água é um elemento simbólico importante, né? É por isso que, voltando a João Batista, ele começou a usar água, porque, de alguma forma, ele, que era o grande profeta do Novo Testamento, recebeu essa orientação divina de que, sim, passe a usar água, passe a usar água para simbolizar a purificação. Purificação essa que será perfeita quando seu primo Jesus derramar o seu sangue, né? Então ele é um precursor da mensagem do Evangelho. Água, sim, é importante. Por isso que Felipe batizou o servo da rainha de Candace com água. E aí, voltando, né? No versículo 38 diz que eles desceram a água, quer dizer, que eles foram até a água, provavelmente a água estava num nível inferior ao nível da estrada, né? E quando eles saíram da água, então o servo da rainha de Candace, ele emergiu sim, porque eles saíram da água. Ah, então Filipe também saiu da água? Então Filipe também emergiu? Quer dizer que os dois. Então, o fato de dizer que eles desceram a água, que eles saíram da água, não está dizendo que qualquer um deles imergiu na água. Está dizendo que eles Sim. foram à água, porque a água é um elemento necessário para batismo. Para batismo. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. Pá, cada um para um lado, e o eunuco nunca mais viu Filipe. Ele foi embora, seguiu o seu caminho cheio de alegria. Aleluia por isso, porque isso foi demonstração do poder de Deus. O batismo aconteceu. Ah, mas o servo da rainha de Candace foi batizado adulto. É claro, foi batizado adulto, porque foi só quando adulto que ele recebeu a mensagem do Evangelho. Se ele Uhum. fosse criança, ele seria batizado? Sim, seria batizado. Essa compreensão, pelo menos reformada, de que ele seria batizado. Agora, quer. E isso vai acontecer também se, por exemplo, se um adulto que não era cristão ou que veio de alguma, vamos chamar assim, seita ou de uma religião totalmente distinta e for para uma igreja reformada ou para uma igreja católica, ele vai ser batizado também enquanto adulto, ora, né? O próprio Ele vai ser Roberto batizado se ele não Carlos, recebeu o batismo. o Roberto Carlos, não sei se você sabia dessa curiosidade, ele só foi ser batizado com Hum, 22 anos de idade, é mesmo? porque Sabia o não. pai dele professava o espiritismo e a mãe dele Aham, professava o catolicismo. E certo. aí eles, em comum respeito, né, entendendo que ele ia crescer Uhum, com essas duas possibilidades e tudo mais, ele cresceu. uhum, E lá com 22 anos, acredito eu, 22 anos, é que ele tomou essa decisão de ser uhum, batizado por uma paróquia, lá o frei batizou. Ele chamou para padrinho aquele que
ajudou, né, quando ele sofreu o acidente que vitimou, que tirou a Sim, na perna, perna né? dele. Ele chamou esse senhor para ser Uhum. padrinho, mas só com 22 anos é que ele foi batizado enquanto católico, né? Ele foi batizado na Igreja Católica. Sim, Portanto, temos um exemplo de um adulto que foi batizado, né, por conta dessa sim. situação em que os pais não estavam em concordância, né? Uhum. Não que seja uma briga, mas que não estavam em concordância sobre a Sim. religião que ele seguiria, Uhum. deixaram Uhum. para que ele tomasse essa frente. Agora, se os dois pais professam a mesma religião, né, os dois pais, o pai e a mãe, né, professam a mesma Uhum. religião, se eles têm em comum acordo, se, né, a meu ver também, nada impede que isso seja realizado, né? Mas tem que se respeitar a comunidade na qual você está inserido, né? Ora, Sim. eu não vou lá para o meu pastor e vou sair dessa igreja porque vocês não batizam assim assado, ou porque vocês batizam assim Uhum. assado, eu vou sair. Eu não sabia disso, Uhum. então agora Uhum. que isso não seja também motivo para ninguém que esteja vendo esse vídeo ou que pense Sim. nisso, motivo Sim. para me, né, me Aham. desligar da igreja porque eu não concordo Sim. com isso. Com relação a isso, eu estou lembrando agora do Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand foi um pastor luterano, romeno, que foi preso, ficou 14 anos nas prisões romenas, primeiro pelos nazistas, porque ele era judeu, ele era de origem judaica, e depois debaixo do regime comunista de Ceausescu, depois que a União Soviética tomou conta da Romênia, né? E ele conta que nos seus livros, tem vários livros dele, que traduzi alguns, mas que a realidade naquela igreja digo, entre os cristãos da Romênia durante o período de perseguição, durante o período da Cortina de Ferro, era totalmente diferente do que a gente viu depois, ou do que eles viram depois, eles, a Bine, esposa dele, quando foram comprados pela Noruega e conseguiram sair da Romênia e foram para os Estados Unidos. Lá não existia diferença. Era luterano, era católico, era presbiteriano, era batista, era metodista, eles viviam como uma pessoa só. Eles eram unânimes, como diz no Novo Testamento. O Wurman fala assim, ó, ninguém ficava discutindo sobre forma de batismo, mas eles eram eficazes quando se tratava de pregar o evangelho. Porque o mais importante era justamente o evangelho, né? Então, assim como a gente falou ali, Paulo reitera isso, né? Cristo não pegou para ficar ensinando que isso é correto, que aquela outra forma é correta. Não, isso para trazer o evangelho. E Wurman fala justamente isso sobre a igreja subterrânea, que é como ele chama os cristãos, tanto católicos quanto protestantes, que estavam debaixo do regime comunista, mas sobreviveram a toda aquela pressão, a toda aquela perseguição, porque eles entenderam o que era mais importante. O mais importante era a essência, e a essência é sempre Jesus, né? Então, qual que é a verdadeira concepção? E a gente volta aí à primeira pergunta que eu tinha feito. Qual que é a forma correta de se fazer isso, de se fazer aquilo? Existe uma Se a gente forma for lá, correta? Tiago, pois Uhum. é, existe uma forma correta, né? Uma boa pergunta para a gente pensar nisso. Vou pegar aqui Tiago, capítulo 1, os versículos 26 e 27. Ele fala assim, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ponto final. Verdadeira religião A é essa. verdadeira religião não é a denominação A ou B ou C, é um verbo, é uma ação, é ser amoroso com as pessoas, é procurar não se deixar corromper pelo mundo. Isso é a verdadeira religião. Isso é Bíblia, Novo Fantástico. Testamento. Não é invenção de alguém, não. Não é invenção, né, de algum teórico, não. É Bíblia. Tiago diz isso, claro, explicitamente, né? O mais importante é isso. É, é demonstrar o mesmo amor que Jesus demonstrava pelo próximo. Perfeitamente.
Então, agora sim, caminhando para a nossa conclusão, eu vou fazer mais uma menção aí ao Nicodemos e gostaria de que você encerrasse com aquele trechinho de Hebreus que nós havíamos Uhum, comentado anteriormente. Então, o reverendo Augusto Nicodemos, que fica aí para dica para todo mundo que gosta de história, se interessa pelo tema da religião e do embasamento bíblico, é uma referência altíssima. Uma das poucas mentes assim no Brasil de hoje, no mundo de hoje, em que nós podemos dizer que é alguém que você deve, o que não significa necessariamente que eu concordo com absolutamente todas as coisas que ele diga, mas que é um homem muito coerente e muito embasado no que ele diz. Ele diz assim, né, que essa discussão, né, se o batismo é com a água na cabeça ou etc. Uma vez ele falou então o seguinte: gostaria de perguntar para o irmão aí da igreja, né, que batiza por imersão. Se o amigo descer no rio, no riacho, na piscina, no tanque, e a água for até a cintura, o batismo dele vale? Não, não vale. Tá, e se o irmão for empurrado um pouco assim, a água ficar aqui na altura do ombro, o batismo vai valer? Não, não vai valer. Tá, e se o irmão for mergulhando e ficar ali com o narizinho assim para fora, né, com os olhos, vai valer o batismo? Não, não vai valer. Tá, e se for até a testa e ficar o cabelo, né, essa parte assim para fora, vai valer? Não vai valer também. Ele diz: ora, então não basta molhar o cabelo do irmão que vai valer o batismo. É o que importa no final das contas é que molhe-se essa parte aqui de cima, não é? é símbolo, né? Se coloca o óleo sobre a cabeça, assim como na unção do Velho Testamento, a água sobre a cabeça quer dizer que ele representa o corpo inteiro, né? É uma boa piada aí do Nicodemos. Vamos pegar aqui o Hebreus 6. Hebreus 6, os escritores hebreus falam o seguinte, ó. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Pô, cresça. Sabe aquela fala, né? Pô, rapaz, para de criancice, cresça, né? Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Pô, avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. A gente já entendeu tudo isso aqui. Vamos para frente, né? Vamos parar de criancice. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, os escritores hebreus, que a gente não sabe se foi Silvano, se foi Paulo e tal, ele fala, gente, vamos crescer, vamos parar de criancice, de divisão, vamos para frente, vamos amadurecer, né? Perfeitamente. Ele fala, tem até, acho que é no próprio Hebreus, né, que diz que não podemos mais ser como. Por isso que é importante dizer que a Bíblia, né, ela se explica pelo todo, nunca pela parte, né? Jesus disse: Sim, sim. venham as minhas Uhum, criancinhas, pois delas é o reino dos céus, né? E quem não receber o uhum, reino como uma criança também. Mas na própria palavra de sim. Deus diz que nós não podemos mais ser como crianças que são levados para o lado e para o outro, né? Uhum, uhum, E da questão do leite materno, ele faz associação do leite materno que nós precisamos aham, agora de alimentos sólidos. Então, o leite sólido. materno é Uhum, essas instruções que está dito aí no versículo 1 e 2. Mas a uhum, gente precisa de alimentos sólidos, a gente precisa de sim, consistência e sustância, né? sim, sim. Isso aí. Então é isso, meu irmão. Mais uma vez, acredito que, de novo, a gente conseguiu trazer o embasamento histórico, o embasamento, né, do contexto, sem precisar necessariamente, você não está levantando uma bandeira, eu também não estou aqui, a gente não está dizendo que A, B, C ou D estão errados e que só certo é aquele, Uhum, mas sim que há um elemento que é o elemento real. E, portanto, as discussões, todas as outras, elas são válidas, sim, no momento em que você acha que é interessante, numa diretriz que você vai colocar, mas que nunca pode sobrepor a verdade, né? Nunca pode sobrepor o sacrifício que foi feito, nunca pode sobrepor a salvação que depende de quem e do que, né? Não depende de uhum, ser batizado, não depende de estar numa denominação, não depende nem mesmo de específicos atos que você faça ou deixe de fazer, mas depende unicamente da graça de Deus, né?
Exatamente. O que salva é o sangue de Jesus. Então, mais uma vez, obrigado, querido. Vamos ter próximos, né? E fica, de repente, aí alguns temas que nós exploramos hoje, a gente pode explorar futuramente com mais profundidade em outros vídeos aí, outros encontros Maravilha. nossos. Será um prazer. Obrigado, querido. Até a próxima. Até, se Deus quiser.